Graça e paz a todos. Mais uma vez, aqui estamos para refletirmos sobre mais um salmo e hoje o Salmo 142. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, cada dia nós refletimos num salmo e assim nós seguiremos com a permissão do Senhor até o Salmo 150, amém? E hoje é oração no meio de grande perigo. Vamos fazer uma oração, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus nesta hora, que Deus venha revelar a sua vontade ao nosso coração. Amém? Senhor maravilhoso, engrandecido seja o teu nome aqui na terra, assim como é engrandecido nos céus. Nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por este momento precioso em que estamos unidos, ó Pai, em um só pensamento, buscando a tua vontade para as nossas vidas através da tua palavra, que já foi deixada para que nós pudéssemos meditar nela. Em teu nome eu peço, abençoe a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, este salmo é um salmo de Davi. É uma oração que ele fez quando estava na caverna. Porque, como já sabemos, Davi, mesmo depois de ser ungido rei, ele teve que fugir por muitos anos, fugir de Saul, que Saul queria matá-lo. Então, ele passou por momentos muito tristes e muito desesperadores. E no verso 1, ele inicia assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Então não foi uma oração assim apenas, uma oração bem calma, né? Porque clamar significa até gritar, né? Se exaltar assim, pedindo, né? Suplicando ao Senhor. Então, ele ergueu a voz dele. Ele não falou em voz baixa, ele ergueu a voz e ele clamou ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Aqui nós aprendemos o seguinte, que muitas vezes tem pessoas que estão passando por dificuldades na vida terríveis, né? Que para as pessoas que estão passando é impossível passar sozinhos. Mas ao invés de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, como aqui o salmista ele fez, as pessoas vão reclamar, vão se queixar e vão contar das suas vidas para outras pessoas, que muitas vezes nem querem o bem dessa pessoa. Procura ainda afundar mais ainda a pessoa. Então aqui ele nos ensina a derramar toda a queixa. Se você tem alguma queixa, algo que você está passando difícil, não vá se desabafar com outra pessoa, mas clame ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Peça perdão a Deus dos seus pecados e peça que Ele te livre de todo mal. E ele aqui, ele diz: derramo perante Ele, perante Deus, a minha queixa,
a sua presença exponho a minha tribulação. Então ele contou para Deus, ele expôs a Deus tudo aquilo que ele estava sentindo, tudo aquilo que ele estava passando. E assim é o que nós devemos fazer hoje em dia. Devemos expor toda a nossa queixa, toda a nossa tribulação, tudo aquilo que nós estamos passando ao Senhor, porque é Ele que tem o poder para nos livrar, para nos orientar no caminho certo. E ele continua: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Então ele se sentia fraco, muitas vezes ele se sentia fraco, esmorecido, né? Mas o Senhor, ele tinha confiança que o Senhor, ele conhecia o caminho dele, o desejo dele. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Então ele sempre estava diante de armadilhas que faziam para ele. E ele continua: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Olha como ele estava abatido. Aqui dá a impressão que ele estava até numa depressão, né? De tanto que ele já tinha fugido, de tanto que ele já tinha lutado. Ele achava que ninguém mais interessava por ele. E ele não achava lugar de refúgio. Mas ele continua: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Olha que maravilha. Ninguém que por mim se interesse, mas a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Então ele sabia que em meio a tanta gente que existia ali, ele poderia contar apenas com o Senhor, porque o Senhor era o refúgio dele, da vida dele. Então, enquanto nós acharmos que outras pessoas podem ser o nosso refúgio, Deus, ele vai esperar até que você reconheça que Ele é o seu refúgio. Ele é o nosso refúgio. E ele continua: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então, muitas vezes, nós nos sentimos muito fracos. Muitas vezes, nós sentimos que as ondas que vêm à nossa vida são bem maiores do que nós podemos suportar. Mas, neste momento, temos que olhar para Cristo e depender somente da graça dele. Ele é que ilumina o nosso caminho, Ele é que firma nossos passos. E assim nós podemos prosseguir. E Ele endireita as nossas veredas. E aqui ele continua: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então, olha que maravilha. Ele não foi reclamar, se queixar com ninguém, a não ser com Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Então, ele podia falar tudo aquilo que estava no coração dele, tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele tinha essa liberdade de falar com Deus. Mas
ele disse também que a alma dele estava como num cárcere. Então ele se sentia amarrado, né? Ele se sentia sem saída. E assim, muitas pessoas hoje estão se sentindo sem saída. Não sabem que direção tomar, se é a direita, se é a esquerda. Mas lembre-se, a palavra do Senhor tem resposta para todos os problemas. O Senhor fala conosco através da sua palavra. É por isso que eu digo todos os dias, vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos orar ao Senhor para que nos ilumine, que quando nós formos ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo fale ao nosso coração, porque Ele fala e Ele nos encaminha à verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus, ele veio a este mundo para a nossa salvação, mas é apenas para aquele que crê, todo aquele que crê. Então, se você crê que Jesus veio a este mundo, sofreu, morreu numa cruz para perdoar os seus pecados e para te salvar e te levar para a glória um dia, então, se você crê nisto, a palavra do Senhor diz que com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, busque a Ele. Não há tempo a perder mais. Todos nós sabemos que este mundo está muito avançado para a sua ruína. Vamos nos preparar desde agora, vamos conhecer ao Senhor, todos os dias vamos buscar conhecer ao Senhor, para sabermos a sua vontade, aquilo que Ele deseja para a nossa vida, qual é o propósito da nossa vida aqui na terra. O primeiro propósito é louvar ao Senhor, através da nossa vida e das nossas atitudes. E aqui o salmista continua dizendo, justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Então ele tinha certeza que Deus ia fazer o melhor para ele. E ele ia ter escapatória de tudo aquilo. E ele sabia que ele poderia se alegrar juntamente com os justos, com as pessoas que também tinham a mesma fé que ele. Então ele ia poder glorificar o nome do Senhor, ser grato ao Senhor no meio da congregação dos filhos de Deus. Então, meus queridos, que Deus abençoe grandemente as nossas vidas neste dia, nos iluminando e falando ao nosso coração. Eu quero fazer mais uma oração. Feche os seus olhos, Senhor maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra neste dia e que a Tua boa mão possa estar sobre aquele meu ouvinte, aquela família, Senhor, que está passando por dificuldades, Senhor, extremas, que já não sabe o que fazer. O Teu Espírito Santo sabe e pode iluminar estas pessoas. Senhor, cura aquele que estiver enfermo, levanta o abatido, dai força àquele que está fraco, assim como o salmista esteve fraco naquele momento. Mas ele tinha certeza que Deus ia libertar e que o Senhor ia transformar a situação dele e que assim que acontecesse, não se ia acontecer, mas quando acontecesse,
ele ia glorificar o teu nome juntamente com aqueles que creem em ti, Senhor, juntamente com aqueles que tinham a mesma fé dele. Que assim possamos nós também, quando conseguirmos sair de uma situação difícil, sermos gratos a ti, termos corações gratos. Pai querido e amado, ajude a cada um de nós neste dia. Nós te pedimos e te agradecemos, crendo que o Senhor está cuidando de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Se você gostou do vídeo, então deixe aí o seu like, né? Não deixe de compartilhar com as pessoas que necessitam. Todos nós necessitamos da palavra do Senhor. Todos nós necessitamos das bênçãos do Senhor. Então, compartilhe, deixe seu like e mande uma mensagenzinha aí para fortalecer também a fé daquele que está fraco. Que Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus permitir. Shalom, shalom. Abraço a todos, em nome de Jesus.